Senhor, irmãos. Amém? Graças a Deus por essa oportunidade de estarmos reunidos para compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor com os irmãos. Abra aí a sua revista, por gentileza, na página de número 66. Se você ainda não tem a revista, o texto bíblico é Efésios, capítulo de número 5, dos versículos 25 ao 33. Se você não tem a revista, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 25 até o versículo 33, que é o texto da nossa leitura bíblica em classe. Na página 66, você tem aí o título da lição, Igreja, Minha Noiva. E tem também o textuário. O textuário é Efésios 5, 25. Diz assim: Vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Na página 67 está o texto bíblico de Efésios capítulo 5, do 25 ao 33. Eu gostaria de dividir com os irmãos a leitura desse texto. Eu leio um versículo, os irmãos leem o versículo seguinte, e assim nós vamos até o versículo 33. Amém? Todos encontraram? Efésios capítulo 5, versículos 25 a 33, ou a página 67 da sua revista. Se tiver revista, é melhor acompanhar na revista, que todo mundo vai ter a mesma tradução, a mesma versão do texto bíblico. Eu vou começar no versículo 25. Diz assim: a repetição do textuário. Vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 26. Para santificar, purificando a palavra pela palavra. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Glória a Deus. Amados, nós temos o privilégio de, nessa revista, estar estudando acerca da igreja do Senhor Jesus, criada pelo próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus disse: eu estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E é interessante que a didática apresentada por Cristo e pelos apóstolos, para que nós pudéssemos entender com profundidade o que é a igreja, o que ela representa e que tipo de relacionamento Cristo quer ter com a sua igreja, é a didática de Deus. Deus, de um modo simples, pega coisas do meu cotidiano, do seu cotidiano, coisa do meu dia a dia, do seu dia a dia, e traz para nos mostrar coisas espirituais através disso. Jesus sempre se utilizou desse método, nós vimos isso em lições passadas, né? Jesus dizia: olha, eu sou a porta, eu sou a água, eu sou o pão, para que as pessoas pudessem entender quem de fato ele era e o que ele veio fazer e qual era o seu desejo para com aquele povo. Então ele tratava com coisas físicas, palpáveis, para ensinar acerca de coisas que não eram físicas, que não podiam ser vistas ou contempladas. Ele partia do tangível para o intangível, do visível para o invisível, para poder fazer-nos entender, do material para que pudéssemos entender o espiritual. E quando o assunto é a igreja, a didática é a mesma. A Bíblia chega e diz: olha, a igreja é o corpo do Senhor Jesus. A igreja é o edifício do Senhor.
A igreja é a lavoura de Deus, é o rebanho de Deus, é o povo de Deus. E em cada uma dessas comparações, com suas próprias características, nós vamos entendendo e descobrindo o que de fato é a igreja, como é o relacionamento de Deus e de Cristo com a igreja. E nessa manhã não é diferente. Nessa manhã nós vamos ver a igreja, a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro. É interessante quando se fala nesse relacionamento de marido e mulher, de noivo e noiva, nós temos que ressaltar que este tipo de relacionamento, ele traz como ênfase o amor. O amor. Então Cristo, quando ele faz essa comparação, quando os apóstolos fazem essa comparação, eles querem aqui, acima de tudo, revelar o amor de Cristo para com a sua igreja. E também que tipo de relacionamento Cristo quer ter com a sua igreja. Porque o casamento é um relacionamento de amor, de cumplicidade, de comunhão, de intimidade, acima de tudo, e de fidelidade. E é esse tipo de relacionamento que Cristo quer ter com a sua igreja. Desde o Velho Testamento, Deus sempre teve o cuidado de comparar o seu relacionamento com a nação de Israel com um casamento. Já no Antigo Testamento, Deus se relacionava com o seu povo, um povo que ele escolheu para si, que ele separou para si, e Deus tratava com esse povo desta forma. Deus olhava para esse povo e dizia: olha, nós temos um relacionamento de marido e mulher, nós somos casados. Quando você lê o texto de Isaías, capítulo 54, lá no versículo 5, tem inclusive aí na sua revista, na página 68, o Senhor diz assim acerca da nação de Israel: o seu Criador, o seu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Deus diz para Israel: eu sou o seu marido. Esse é o relacionamento que Deus tinha com a nação de Israel. Quando você vai para o texto de Jeremias, no capítulo 2, versículo 2, o Senhor diz assim: eu me lembro da tua fidelidade quando você era jovem. Como noiva você me amava e me seguia pelo deserto. Então veja que Deus ressalta sempre esse tipo de relacionamento com o seu povo. Um relacionamento que exige fidelidade, amor, cumplicidade e, acima de tudo, uma intimidade com o Senhor. Um relacionamento mais profundo com Ele. E no texto de Ezequiel, capítulo 16... se você tiver depois a oportunidade, leia todo o capítulo 16 do livro do profeta Ezequiel. Deus diz de Israel assim: fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você. Palavra do Senhor, do soberano, o Senhor. E você se tornou minha. Em outra tradução diz: e tomei você para mim. Ou seja, Deus tomou Israel em uma aliança de casamento. Deus fez um pacto, um compromisso de casamento com a nação de Israel. Mas, infelizmente, a nação de Israel se tornou uma esposa adúltera. A nação de Israel se tornou uma esposa infiel. Israel traiu o Senhor. Israel se afastou do Senhor. Como esposa, tornou-se infiel. E quando você lê o texto, ainda no capítulo 16 do livro do profeta Ezequiel, você vai encontrar o Senhor dizendo assim acerca de Israel: como mulher que trai o marido, assim você tem sido infiel comigo. Como uma mulher que trai o marido, você tem sido infiel comigo. Então, o relacionamento de Deus com Israel foi quebrado exatamente porque Israel se envolveu com a prostituição espiritual, com o adultério espiritual, indo após outros deuses, se prostrando diante de outros deuses, fazendo imagem de outros deuses, prestando culto e adoração a outros deuses. Se misturaram com o povo da terra quando Deus disse que não era para se misturar. E se envolveram com a idolatria desses povos. E Deus olha para esse comportamento de Israel e diz: vocês estão me traindo. Vocês estão sendo infiéis para comigo. Mas Deus ama Israel. E o propósito de Deus é restaurar a nação de Israel. E quando você vai para o livro do profeta Oséias,
A palavra de Deus para Israel é esta, que um dia Deus vai restaurá-lo. E no capítulo de número 2, a partir do versículo 16 do profeta Oséias, diz assim: naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará, ela, Israel, a nação de Israel, me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdia. Desposar-te-ei comigo em fidelidade. Então há um compromisso de Deus de recuperar, de restaurar essa aliança com Israel. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é porque Deus sempre quis ter esse relacionamento com o seu povo, de intimidade, de um compromisso. Assim como é o relacionamento do marido e da esposa. E no Novo Testamento, não diferente disso, Cristo é apresentado como o noivo. A igreja é apresentada como a noiva. E quando nós olhamos para Cristo como noivo, nós vemos que Ele é o supremo noivo. O noivo por excelência. O noivo perfeito. É interessante porque toda mulher, quando quer se casar, toda menina que vai se casar, ela tem essa preocupação. Ela quer achar o noivo perfeito. O noivo perfeito. Talvez aos olhos dos outros não seja, mas aos olhos dela tem que ser. E é interessante que as mulheres hoje estão cada dia mais exigentes nessa escolha e estão corretas. Tem que ser assim. O padrão de Deus para o casamento é aquele, olha, você não pode se envolver com um julgo desigual. Deus não abre mão disso. Não se ponha em julgo desigual com os infiéis. Esse é o padrão bíblico. Você tem que casar com crente, tem que ter servo do Senhor, tem que professar a sua fé. Caso contrário, você vai estar fazendo algo fora da vontade de Deus. Agora, os outros critérios, é você que estabelece. O que é o noivo perfeito para você? 1,90 m, bonitão, negão, esse era o da Adriana. Né? Deus deu para ela. Deus deu para ela. Né? Então, você escolhe o seu padrão. Né? E hoje as meninas são muito exigentes nessa escolha. E não pode ser diferente, não. Tem que ser assim. Né? E a igreja do Senhor, ela tem o privilégio de ter ao seu lado o noivo perfeito, Cristo. Cristo, o noivo perfeito. O noivo que tem o maior amor que uma mulher pode querer. A Bíblia diz que Cristo, o texto que nós lemos aqui de Efésios, na leitura, ele diz assim: marido, ame a sua mulher, do mesmo modo que Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? O amor de Cristo pela sua noiva foi o amor sacrificial, o amor que se deu, que se entregou por ela. Cristo morreu pela igreja. Toda mulher quer isso, quer um homem que seja capaz de morrer por ela, de dar a vida por ela. Quem não quer isso? A igreja tem esse privilégio de ter o noivo, Jesus Cristo, que amou-a de uma forma tão grande, de uma forma inefável, de uma forma inexplicável, a ponto de dar a sua própria vida pela sua noiva. Interessante, né? E a noiva não valia nada. Não tinha beleza, não tinha formosura, não tinha nada. Tinha nada em nós que atraísse o Senhor. Pelo contrário. Pelo contrário. Né? A noiva era muito feia, muito desengonçada, toda desgrenhada. Tinha nada que se aproveitasse nela. Não tinha beleza nenhuma. Mas ele olhou e ele amou essa noiva. Ele amou essa noiva. E se entregou por ela, se sacrificou por ela, se deu em sacrifício. Né? E o sacrifício dele tinha um objetivo: restaurá-la. Restaurá-la. O sacrifício dele tinha uma finalidade: santificá-la. Santificá-la. Ele trouxe água limpa para que ela pudesse ser purificada. Paulo diz, olha, ele amou e a santificou. Ele amou e se entregou em sacrifício, versículo 26, para santificar, purificando-a com o lavar da água pela palavra. Então o objetivo dele era esse: purificar a igreja, limpar a igreja.
fazer com que ela pudesse ser uma igreja perfeita. Jesus, o noivo perfeito. Jesus, ninguém teve maior cuidado e maior atenção para as mulheres do que Jesus no Velho Testamento. A mulher na época de Jesus, ela era um objeto. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver os vídeos que foram colocados no nosso WhatsApp durante o Congresso das Irmãs. Tivemos uma folga com os textos, as leituras bíblicas, né, diária. E o pastor Heber postou uns vídeos ali, uns áudios, que falavam exatamente sobre esse relacionamento de Cristo com as mulheres. E Lucas, dos evangelhos, é o que mais ressalta esse tipo de relacionamento. Ninguém amou as mulheres mais do que Cristo. Ninguém tratou as mulheres com respeito, com carinho, que elas deveriam ser tratadas mais do que Jesus. O judeu, ele orava e dizia: graças a Deus não nasci mulher. Quando se fazia a relação dos bens do judeu, lá na relação dos bens estava lá a fulaninha de tal. Era um objeto. Mas Cristo veio para desfazer isso, para provar que Deus nunca olhou para a mulher dessa forma. Essa era a visão dos homens, mas nunca foi a visão de Deus. E Jesus trata as mulheres com respeito, com carinho, com amor. E qual é o resultado disso? Jesus tem as mulheres aos seus pés, vendendo, trazendo suas fazendas e servindo a Jesus, e adorando Jesus. Capítulo 8 de Lucas mostra as discípulas de Jesus, as mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. Foram mulheres que Jesus um dia olhou para elas quando ninguém olhava mais para elas. Você acha que alguém estava preocupado com a sogra de Pedro, com febre em casa? Alguém se preocuparia com isso? Você acha que algum líder religioso ia na casa de Pedro? Ah, Pedro, eu vim aqui visitar sua sogra, porque eu fiquei sabendo que ela estava doente. Morra! Levante doente e vai trabalhar. Jesus não. Quando Jesus ficou sabendo, ele foi lá curá-la. E ela levanta e vai o quê? Servir Jesus. Vai servir Jesus, vai servir os discípulos. Né? Você acha que alguém estava preocupado com uma mulher que entra todo dia, durante 38 anos, encurvada dentro de uma igreja, numa sinagoga? Você acha que alguém tinha preocupação com isso? Pelo contrário, ela ia para essa mulher e falava: olha, está assim porque pecou. E quando Jesus resolve curar, as pessoas ainda acham ruim. Vai curar no sábado? Não, manda ela vir no outro dia, manda ela vir segunda. Acho que alguém estava preocupado com Madalena, cheia de demônio, andando pela rua, perambulando pela rua? Só Jesus. Jesus entra na casa de Simão e senta à mesa para comer. De repente entra uma mulher pecadora ali. E essa mulher vai aos pés de Jesus, se lança aos pés de Jesus e começa a chorar. E quebra o vaso e derrama o azeite, enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Simão olha e diz: se ele soubesse quem é essa mulher, ele não deixava nem ela tocar nele. Mas Jesus tinha uma preocupação com aquela mulher. O que dizer da mulher samaritana? Mulher samaritana pecadora. Quando os discípulos voltaram e viram Jesus, os discípulos viram Jesus conversando com a mulher samaritana, eles acharam aquilo um absurdo. Que coragem, hein? Conversando com essa mulher. Mas Jesus veio para resgatar as mulheres. E as mulheres amavam o Senhor. As mulheres estavam aos pés de Jesus, porque se sentiam amadas, reconhecidas. E as mulheres querem isso. Esse é o noivo da igreja. E ele fez isso pela sua igreja. Ele se entregou pela sua igreja para que a sua igreja se tornasse santa. Ele buscou o bem-estar da sua igreja. Ele não queria que a sua noiva tivesse preocupação com nada. Veja que Jesus é aquele noivo que olha para a sua noiva e diz: você não vai se preocupar com nada. Tudo que você precisa para se tornar a noiva mais linda, mais bela, mais esplendorosa, eu vou te dar. Tudo que você precisa para se tornar a noiva com a pele mais sublime, com o vestido mais lindo, com a festa mais ornamentada do mundo, eu vou te dar. Então, irmãos, veja bem. Jesus, ele quer que a sua noiva não esteja preocupada com nada. Jesus, ele quer livrar sua noiva de todas as preocupações. Então, tudo aquilo que ela precisa para ser a noiva mais bonita, ele quer dar para ela. Tá certo? E tem mais, ele diz: olha, não se preocupe com a festa do casamento.
eu preparo a festa. Por que noiva não está preocupada com o casamento? Que noiva não se preocupa? Você lembra quando você foi casar? A preocupação que você tinha, doce, salgado, bolo, cardápio, a correria que é para preparar tudo, a festa, o local da festa, onde vai ser, como vai ser, que música tocar, quem vai tocar, como vai ser, a entrada, a saída, as damas, que roupa vestir, que cores escolher, que flores colocar. Não se preocupe. Cristo, o noivo amado, ele preparou uma festa, um banquete para a sua noiva. E é a melhor possível. Nada vai dar errado nesse dia. Tudo vai dar certo. Tudo vai estar exatamente da forma como a noiva... Não, vai estar além das expectativas da noiva. Cristo vai surpreender a noiva. Porque tudo que ele preparou está além da expectativa da noiva. É o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não desceu ao coração e não subiu à mente. Então a gente nem imagina como noiva o que Cristo preparou para este banquete, para as bodas, para a festa do casamento. Quando você lê Apocalipse no capítulo 19, você encontra o apóstolo dizendo: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Ele preparou todas as coisas. Então a noiva não precisa se preocupar com o que ela vai ter que gastar com ornamentação ou para se preparar para esse casamento. Porque Cristo já lhe deu tudo aquilo que ela precisa. O lavar regenerador pela palavra. E também agora já preparou a festa do casamento. E a noiva também não precisa se preocupar com o que onde ela vai morar, onde ela vai estar depois do casamento. Que é outra preocupação que se tem, né? Vamos casar, onde vai ser, como vai ser, onde vamos morar. Jesus disse assim, olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então ele disse, olha, minha noiva, fique tranquila, eu vou preparar lugar. Casamento judeu, eu estava lendo esses dias acerca do casamento judeu, e Jesus, quando ele faz essas comparações, ele usa exatamente a ideia que aquele povo tinha de casamento, que não adiantava ele falar do casamento aqui no Brasil, porque aquele povo não ia entender nada. Então ele estava falando de casamento judeu, para que aquele povo pudesse entender como é que era esse relacionamento. E no casamento judeu era interessante, o rapaz chegava, procurava o pai da moça e fazia um contrato de casamento ali. Entendeu? Ele dizia que estava interessado na menina, ele se apresentava ao pai, ou então o pai dele fazia esse intercâmbio ali, esse contato com o pai da noiva, e firmava-se ali o contrato. A partir daquele momento eles estavam aliançados, eles estavam noivos, eles estavam compromissados. Tinha um contrato estabelecido ali. E aquele contrato só poderia ser rompido com a carta de divórcio. Tanto é que quando José estava desposado de Maria, ele pensou o quê? Fazer isso secretamente para não, né? Porque ele tinha um compromisso com Maria. Entendeu? Então, após firmar esse contrato, o noivo ele tinha que garantir ali o dote para o pai da noiva. Ele tinha que pagar um dote. Entendeu? Ele tinha que pagar. E era um preço alto para o noivo. Não era qualquer coisa. A menina não custava barato. E assim fez Cristo. Cristo pagou o preço pela igreja. Deu sua própria vida. Derramou seu próprio sangue. O apóstolo Paulo diz, nós fomos comprados por bom preço. Não foi ouro, não foi prata, não foi coisa corruptível. Foi o precioso sangue de Jesus que nos comprou. E depois disso, o rapaz ele se ausentava e ia preparar o lugar para a noiva. Ele ia preparar o lugar onde eles iam morar, onde eles iam ter a sua lua de mel, o seu momento. Ele teria que ele mesmo construir essa câmara para ele e sua esposa. E é interessante que era o pai do noivo que dizia, olha, agora já está pronto, pode ir buscar a noiva. É por isso que quando Jesus diz, olha, o filho não sabe, os anjos do céu não sabem, só o pai sabe. Aquele povo entendia o que Jesus estava dizendo. Nós não entendíamos com muita clareza, mas eles entendiam o que Jesus estava dizendo. Ele estava falando de casamento. E Jesus
dizia para eles, olha, só o pai sabe. Porque era o pai do noivo que dizia, está tudo pronto, vai buscar a noiva. Mas ele saía para preparar o lugar. Entendeu? E Jesus disse, olha, eu vou preparar um lugar para vocês. A igreja é a noiva do Senhor e o Senhor já preparou o lugar para a noiva. O Senhor já preparou um lugar para a noiva. Então a noiva não precisa ter essa preocupação. E o que é melhor, temos a certeza de que ele vai voltar para buscar a noiva. Ele não vai descumprir esse contrato. Porque ele é Deus. Ele não é homem para que minta. Ele não é o filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. Ele é Senhor. Para sempre a palavra dele está firmada no céu. Passará céu, passará terra. Ele disse, mas as minhas palavras, elas não passarão. Então se ele fez a promessa, ele vai voltar. Sim, pastora. E a noiva que ficava no altar esperando o noivo. Exato, a noiva que espera. É diferente do nosso casamento aqui, né? Que o noivo fica lá esperando, mas nesse casamento o noivo é o destaque. Né? Nesse casamento a noiva, ela aparece sublime, esplendorosa, mas o destaque é do noivo. Então veja que o noivo, ele foi preparar. Agora a noiva fica aguardando. A noiva fica esperando, ansiosa. Ela sabe quando ele vai vir? Não sabe. Ela sabe qual é o momento? Não sabe. A qualquer hora ele pode chegar, então ela tem que estar pronta. Ela tem que preparar um enxoval, ela tem que estar preparada, ela tem que estar linda, maravilhosa. Ele pode chegar de dia, ele pode chegar de noite, né? E todos têm que estar prontos para as bodas. Então Jesus, ele explica a situação dizendo, olha, eu vou preparar o lugar. E quando eu for preparar, eu vou voltar. E vou levar vocês. Ele nos deu essa certeza, irmãos, de que ele vai voltar. Né? Quando você lê a oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17 de João, você vê que ele diz assim, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, eles estejam junto comigo. Porque esse é o desejo dele. Nós somos a noiva do Senhor. E ele virá para buscar a sua noiva amada, porque ele se deu em sacrifício e morreu em sacrifício. E qual o papel da noiva? O que a noiva deve fazer? Se Jesus já cuidou dos detalhes que traziam preocupação, tudo que ela precisa para se tornar linda, maravilhosa, bela, Jesus já concedeu a ela. Tudo que ela precisa para a festa de casamento, o Senhor já disse, não se preocupe, a festa vai estar pronta. No dia a festa vai estar pronta e vai superar todas as suas expectativas em relação a essa festa. O lugar onde você vai morar, também já estou preparado. Então, qual será a preocupação da noiva? Com que, de fato, a noiva deve se preocupar? Quando nós abrimos aqui, na página 70 da revista, página 70, nós vamos seguir aqui da forma como está escrito na página 70. A noiva agora ela precisa ter somente os cuidados pessoais, de utilizar os recursos deixados pelo noivo para se tornar bela para o noivo, perfeita para o noivo. Os cuidados, diz aqui no início da página 70, o trecho que está marcado de amarelo. Os cuidados se iniciam com a beleza pessoal. Nada de defeito no corpo, cabelos, olhos, pele deve estar impecável. A noiva deve se deixar cuidar pelo tratamento pessoal do noivo. Com profundo amor, o noivo lava a amada com a mais pura água, pela palavra, para apresentá-la sem mancha, ruga, nem qualquer coisa semelhante, como estrias, acnes, flacidez e etc. Irmãos, é interessante porque a menina, quando ela vai casar, ela tem toda essa preocupação com a beleza, né? A estética. É o dia que a mulher quer estar perfeita, impecável. Se tem espinhas, tem que cuidar disso. Deus me livre de nascer uma espinha na testa no dia do casamento. Meu Deus, tira a testa e faz um transplante de testa, mas não vamos com essa espinha para o casamento. Hoje já tem maquiagem, tem os recursos que esconde e tal, né? Tem toda uma, né? Mas, irmãos, a preocupação sempre foi a mesma. Hoje tem o dia da noiva.
O dia da noiva. No dia do casamento, ela vai de manhã 6 horas, 5 horas da manhã, ela já está dentro de uma banheira cheia de flores, rosas, fazendo tratamento, tem que fazer peeling. Vocês sabem mais do que eu sobre essas coisas. Eu não entendo nada disso, né? Para cuidar da pele, para limpar a pele, para tirar todas as manchas, para colocar uma maquiagem perfeita, porque é o dia dela. Ela quer estar perfeita. Ela quer olhar no espelho e ver que o cabelo está perfeito, a pele está perfeita, tudo está do jeito que ela planejou, que ela queria que estivesse. A igreja do Senhor tem que ter essa preocupação. Nós, como igreja do Senhor, nós temos que ter esse cuidado de nos apresentar para o nosso noivo no dia do casamento perfeitos. Perfeitos. Sem mácula, sem mancha, sem ruga. Todo o cuidado que precisamos ter para estarmos belos, perfeitos para este dia. E o noivo já preparou tudo isso. A Bíblia diz que ele nos purifica pelo lavar da sua palavra. É a palavra que nos limpa. É a palavra que nos purifica. É pela palavra que que nos tornamos puros para nos apresentar diante dele perfeitos. Seguindo aqui a leitura, diz assim: quanto tempo temos investido na leitura e compreensão e meditação da palavra de Deus? Nós, como noiva, estamos de fato nos preparando para esse encontro? Como nós vamos nos apresentar diante dele? Porque o noivo é exigente. Ele deu todas as condições e ele não exige menos do que isso. Sem mancha, sem ruga, sem mácula, perfeita, santa e irrepreensível. Essa é a igreja que ele espera. Essa é a noiva que ele espera. Ele não espera menos que isso. E para que eu e você possamos nos apresentar de modo santo e irrepreensível diante do Senhor, ele nos deu todas as condições. Então, irmão, se debruce sobre a palavra. Leia a palavra. Gaste tempo com a palavra de Deus. Busque viver conforme a palavra. A palavra de Deus, eu costumo dizer que é um espelho diante do qual nós devemos nos colocar todos os dias. Porque ela vai mostrando os defeitos. Ela vai mostrando o que deve ser mudado. Quando nós nos expomos à palavra, ela nos faz entender aquilo que em nós precisa ser modificado. É lendo a Bíblia que nós entendemos o que temos que mudar, o que temos que deixar, o que temos que tirar da nossa forma de viver, do nosso dia a dia. Se eu não me exponho à palavra, eu não tenho essas mudanças. Isso não vai acontecer comigo. Ela que faz com que eu enxergue os meus defeitos. Ela vai aparando as arestas na minha vida, tirando todo dia os defeitos. Por isso que a exposição à palavra tem que ser algo diário, constante. O Espírito Santo vai trabalhar na minha vida e na sua vida se eu e você nos expormos à palavra. O Espírito Santo vai promover mudança de comportamento, de atitude em mim e você se nós nos expormos à palavra. Então a palavra é fundamental. O noivo é exigente. Ele exige uma igreja santa. E ele já deu todas as condições para que eu e você pudesse se apresentar diante dele. Agora fica tranquilo. Não vai ter ruga lá. Não vai ter mancha. Não vai ter defeito. Ou nós nos purificamos ou não estaremos na festa. Ou nada de botox. Não tem maquiagem que esconda do noivo as espinhas, os acnes. Não tem maquiagem que eu faça que vá esconder do noivo os defeitos. Os defeitos, eles não podem estar lá, eles têm que ser tirados. Você entende isso? Aqui a gente faz uma maquiagem, esconde, mas com Jesus Cristo não. Eu tenho que tirar. Eu tenho que abrir mão. E ele deu o lavar regenerador da sua palavra para que eu pudesse fazer isso. Todo dia eu tenho que me lavar na palavra. Jesus um dia olhou para os seus discípulos e disse: vós já estáis limpos pelo quê? Pela palavra que eu vos tenho falado. É a palavra que limpa. Como está, meu irmão? Seu relacionamento com a palavra de Deus? Você lê a Bíblia todo dia?
Você se expõe a ela todo dia. E não é somente ler. Tem esse cuidado de buscar viver de acordo com a palavra de Deus. Porque talvez o nosso problema não seja nem tanto ler a Bíblia, né? Talvez a gente lê bastante. É viver a Bíblia e colocar em prática no dia a dia. A gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não quer fazer. A gente já tem um coração duro e fechado para a palavra. A gente leu, a gente entendeu, a gente veio na igreja, a gente ouviu a pregação, mas a gente vai para casa e o ouvido é de mercador. E a gente se esquece que é a palavra que vai mudar a nossa vida. Que é a palavra que vai restaurar-nos, vai nos fazer perfeitos para nos apresentar diante do noivo. Você entende isso? Então o cuidado da noiva é esse, a preocupação dela é essa. É se tornar pura para o seu noivo. Santa, sem defeito, sem mácula. Tem que estar perfeita. Segundo lugar, o cuidado que a noiva tem que ter. Agora, a preocupação da noiva deve ser: os cuidados continuam com as vestes nupciais. Com a veste nupcial. Deve ser simplesmente estonteante, gloriosa e inesquecível. Inesquecível. Irmãos, é interessante, né? Porque o noivo ele pode colocar a roupa que for, da cor que for. Ninguém está preocupado com o terno do noivo. Já viu alguém preocupado? Vamos ver que roupa que o noivo está usando. Talvez só a noiva, para ver se combina direitinho. Isso ela vê antes, né? Tem noivos que não sabem montar no terno. E qual que sabe, pelo amor de Deus? A gente se atrapalha todo, tem que ter aquele noivo. Que cor que vai ser? Quem quiser com ela, né? Ele, vai ser dessa cor. E não adianta chegar lá com a meia diferente que ela vai levantar a calça. Você vê essa meia, vai trocar a meia, né? Essa não. Tem que estar do jeito, né? Agora, tem alguém preocupado com a roupa do noivo? Ninguém, mas todo mundo se preocupa em ver a noiva. O vestido da noiva. Quem não vai ao casamento, quando alguém vem falar sobre o casamento, fui no casamento de fulana, e como é que era o vestido dela? Como é que era o vestido? Né? E a noiva, ela olha para o vestido, tem que ser perfeito, tem que vestir bem, tem que caber direitinho. Por isso que é dieta, regime, é malhação. Antes do casamento é aquela festa, né? Tem que correr atrás, tem que fechar a boca, tem que caber naquele vestido que é o sonho dela. O vestido é lindo, cheio de pedras, cheio de brilho, cheio de todo aparamentado, né? E ela tem que caber dentro daquele vestido. E ela se esforça para que ela possa caber exatamente dentro daquele vestido. E o vestido é o que chama mais atenção. O que chama mais atenção na noiva? O vestido. Penteado, até as pessoas falam, um penteado bonito, colocou um negócio bonito no cabelo, mas o vestido tem que estar lindo. O vestido tem que estar lindo. A noiva tem que ter essa preocupação. E quando nós lemos em Apocalipse, com a noiva de Cristo não é diferente. A noiva de Cristo tem que estar preocupada com o seu vestido. Para a festa, para o casamento. E eu e você, como igreja do Senhor, será de fato vestidos adequadamente para esse casamento? Essa que tem que ser a minha preocupação. Veja aqui o texto de Apocalipse, está aí na lição, diz assim: regozijemo-nos, Apocalipse 19, versículos 7 e 8. Regozijemo-nos e exultemos, e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se preparou, e foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro. Linho fino, resplandecente e puro. Aí ele conclui dizendo: pois do linho fino são as obras de justiça dos santos. Esse é o vestido da noiva. As obras de justiça. As obras de justiça. A vida cristã na prática. A vida cristã na prática, no dia a dia. A prática das boas obras. Mas pastor, peraí, como assim prática das boas obras? Nós somos salvos pelas obras de forma alguma. De modo algum. A salvação, ela é fruto da graça de Deus. Ela é pela fé. Foi a graça de Deus, a misericórdia de Deus manifestada a nós. Não há nada que eu e você pudéssemos fazer para que pudéssemos ser salvos. Nada, nada. Está infinitamente além da nossa possibilidade. A salvação, disse Jesus, é impossível para o homem, mas é possível para Deus. Então, nós somos salvos pela graça de Deus.
E as obras, então? As obras são consequência de uma vida salva. É o resultado de uma vida salva. Fomos salvos pelo Senhor, fomos resgatados pelo Senhor, então agora vivemos uma vida de boas obras. Vivemos uma vida de boas obras. Olha o que diz aqui o texto da revista. Como está a nossa vida espiritual prática? Não cremos nas obras para a salvação, entretanto cremos na salvação pela fé em Cristo Jesus. E como consequência natural, as boas obras surgem. E aqui tem dois textos bíblicos interessantes. O primeiro é de Mateus capítulo 5, versículo 16, onde Jesus diz, olha, o contexto aqui é quando Jesus diz, vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. E como luz vocês devem brilhar. Ninguém esconde uma luz para que ela não brilhe. Ninguém esconde uma luz debaixo da mesa. Acende e coloca no lugar alto, porque ela tem que iluminar a todos. Aí diz, assim brilha a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que eles vejam as vossas boas obras. E glorifiquem a vosso Pai que está no céu. A minha vida e a sua vida, ela tem que ser motivo de glorificação a Deus por aqueles que não conhecem a Deus. Eles têm que olhar para mim e para você, para o meu modo de viver, para a minha vida cristã, para as obras que eu estou realizando e glorificarem a Deus. A minha vida tem que brilhar diante dos homens. O texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12, diz quase a mesma coisa. Diz assim, tendo o vosso procedimento correto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Ele está dizendo o que Jesus disse. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Paulo diz assim, escrevendo Efésios capítulo 2, no versículo 8 ele diz, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9 ele diz, não vem das obras para que ninguém se glorie. E no versículo 10 ele diz, porque nós somos feituras do Senhor. Nós somos criados em Cristo Jesus. Deus nos fez de novo em Cristo Jesus. É aquilo que Paulo escrevendo aos Coríntios, lá na segunda carta, capítulo 5, versículo 17, ele diz, quem agora está em Cristo é nova criatura. Então Cristo nos recriou, Deus nos recriou em Cristo, nós somos recriados nele. Eles criados em Cristo para as boas obras. Criados para as boas obras, que Deus preparou essas boas obras para que nós pudéssemos andar nelas. Para que nós pudéssemos andar nelas. Você entende isso? Então a noiva do Senhor, ela tem que estar vestida dessa forma. Essa é a veste da noiva. As suas boas obras. As suas obras de justiça. A sua vida cristã prática. A minha vida e a sua vida tem que ser uma vida que glorifique a Deus. Minhas atitudes e suas atitudes devem glorificar a Deus. As pessoas devem olhar para mim e para você e ver que de fato houve uma transformação. Houve algo diferente. Nós somos diferentes. É interessante porque Jesus ele disse assim, é pelo fruto que se conhece a árvore. Uma árvore boa, ela produz fruto bom. Uma árvore ruim, ela produz fruto ruim. E não pode ser diferente. O que Jesus está dizendo? Olha, aquele que de fato se converteu, aquele que de fato nasceu de novo, ele tem uma vida diferente. Ele produz fruto digno de arrependimento. Ele produz fruto que demonstram que realmente houve mudança na vida dele, houve transformação na vida dele, houve algo diferente. Ele se encontrou com Cristo e a vida dele se resume em antes de Cristo e depois de Cristo. E essa diferença fica nítida. Todos percebem. Houve mudança no modo de falar, no modo de vestir, no modo de tratar as pessoas, no modo de se relacionar com as pessoas, em casa, na rua, no trabalho, na igreja. Houve uma mudança. Nasceu de novo, é nova criatura. E ele pratica boas obras não é porque ele é bom, é porque o Espírito de Deus agora habita nele. É porque a natureza velha dele está sendo trabalhada pelo Espírito Santo. Está sendo mudada, está sendo transformada. Ele está se despindo do velho homem, está se vestindo do novo homem. Você entende isso?
Isso vai fazer com que suas atitudes mudem, seu comportamento mude, sua forma de... Ele mentia, mas agora não mente mais. Ele roubava, mas agora não rouba mais. Vivia numa vida de prostituição, mas agora não é mais. Mudou. Mudou. E a igreja se veste assim. A noiva se prepara assim. Linho fino e resplandecente. Linho fino e resplandecente. Sim, meu querido. Deve, meu pastor, por favor. O pastor Gideon é o autor da revista, tá? O bom de você pregar do lado do autor da lição é isso. Eu vou fazer um corte didático e, Eber, você vai continuar o estudo quarta, porque agora a ação do Espírito Santo e a parábola das bodas, você vai precisar quase 45 minutos. Deixa eu fazer esse corte só no vestido da noiva, nesse momento do casamento. E aí eu te concedo a minha quarta-feira. Eu te concedo, prometo, eu te concedo. Deixa eu fazer esse corte aqui, Elias. Obrigado.